acautelando-se das doutrinas de falsos pastores e mestres. Nós lemos no 2º capítulo da Epístola de Paulo aos Colossenses: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa. 2 Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. 3 No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. 4 Digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 5 Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. 6 Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. 7 Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. 8 Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 9 Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10 E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. 11 No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. 12 Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13 E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. 14 E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. 15 Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. 16 Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. 17 Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. 18 Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal. 19 E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. 20 Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? 21 Tais como: não toques, não proves, não manuseis. 22 As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. 23 As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses 2 versos 1 a 23. Depois de ter feito uma exposição acerca da pessoa de Cristo e do seu trabalho de redenção e mediação em favor dos crentes, e de ter afirmado sua autoridade apostólica para lançar o fundamento da igreja, no 1º capítulo desta epístola, Paulo iria alertar agora os colossenses acerca da heresia que estava batendo às portas daquela igreja. É como se ele tivesse lhes dito: eu fui constituído apóstolo por Jesus Cristo, e recebi dele o único e verdadeiro evangelho, o qual ensinei a Epáfras, que por sua vez o ensinou a vocês, conforme podem confirmar nas coisas que acabei de escrever. Portanto, permaneçam firmes no que aprenderam dele e não decaiam da firmeza de vocês por darem ouvidos a doutrinas diferentes daquela que Epáfras lhes ensinou, a qual é segundo o meu evangelho. Acautelem-se do falso ensino de pastores, profetas e mestres, que pode lhes afastar da comunhão com Jesus Cristo. Era o que ele estava lhes dizendo em outras palavras. Firmados na verdade do evangelho, seus corações se encheriam de ânimo, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, pela renovação de suas mentes, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, em Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, não somente porque aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, mas por ser o Criador de todas as coisas, em quem tudo subsiste, portanto não há verdadeira ciência e sabedoria espirituais fora dele. Versos 1 a 3. Era isto que Paulo queria que os colossenses soubessem, de maneira a não se deixarem persuadir pelo ensino de falsos obreiros e mestres, que sempre atacarão de um modo ou de outro os crentes, com as suas heresias, com o fim de desviá-los de sua firmeza em Cristo. Paulo disse expressamente no verso 4, que a finalidade de dizer tais coisas aos colossenses era para que não se deixassem enganar por palavras persuasivas.
Eles haviam resistido até aquele ponto às investidas das falsas doutrinas, e deveriam continuar resistindo, o verdadeiro evangelho, porque ainda que estivesse ausente palavras e poder de vida eterna, Paulo podia discernir que tem a ver com a salvação de espírito por causa da ordem e firmeza da fé deles criaturas em Cristo, conforme afirmou o novo nascimento do Espírito Santo, para um posterior e progressivo crescimento em graça de cada crente no processo da santificação de suas vidas, que implica um real amadurecimento espiritual no conhecimento pessoal de Jesus Cristo e de suas virtudes divinas, sendo implantadas em suas próprias vidas, pela transformação de sua mente carnal e mente espiritual, despojando-se das obras da carne e revestindo-se das graças de Jesus, em verdadeira fé, amor, paciência, longanimidade, paz, alegria, bondade, gratidão, misericórdia, etc., dentre muitas outras virtudes, as quais possuem graus de crescimento, e não são fáceis de serem obtidas, mesmo estando nós em Cristo, pois demandam que as busquemos com humildade, para recebermos da parte de Deus a sabedoria necessária para podermos, por exemplo, ser pacientes diante de toda sorte de circunstâncias difíceis, sobretudo no que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Como você agiria com uma pessoa querida com Alzheimer, com a qual tem o dever moral e legal de amparar? Nisto e em muitas outras formas de provação, Deus pode nos chamar a experimentar, pois é pela tribulação que a verdadeira paciência é forjada em nós. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu isto, mas em meio a muitos sofrimentos, como por exemplo o que estava experimentando em sua prisão em Roma, ocasião em que escreveu esta carta aos Colossenses. Então o que fica aquém ou que passe disto é de procedência maligna, conforme os falsos mestres estavam enganando os crentes, lhes ocultando e pervertendo tal verdade. Satanás é o pai da mentira e do engano. Ele procura por todos os meios e modos enganar com suas mentiras, porque assim como a verdade liberta, a mentira escraviza, assim como a verdade dá vida, a mentira mata. Adão deu crédito à mentira de Satanás no Éden e morreu, apesar do diabo ter lhe dito que não morreria caso desobedecesse a Deus. E, não somente Adão morreu, como todos morrem nele por causa do pecado original. Cristo veio para dar vida e vida abundante, mas esta vida é dependente de permanecermos firmes na verdade. Não pode haver a manifestação da vida que Cristo dá, onde prevalece a mentira e não a verdade. Daí o zelo que se deve ter na preservação da verdade do Evangelho entre os crentes. A palavra de Deus é a verdade e é por meio dela que temos acesso à verdadeira vida que está em Jesus. Por isso os falsos ministros do Evangelho que são levantados por Satanás procuram enganar com palavras persuasivas o coração dos incautos, lhes prometendo uma vida fácil e sem a cruz de Jesus. É preciso andar no Senhor, sendo seus imitadores, estando arraigados, isto é, com raízes fincadas nele para que não sejamos removidos por qualquer vento de falsa doutrina. E, além de arraigados, estarmos sendo edificados nele, na comunhão dos santos, junto com as demais pedras vivas deste grande edifício espiritual de Deus. Além disso, é necessário ainda ter uma fé confirmada, isto é, que tenha sido provada e aprovada, de maneira que não se moverá para acolher algum ensino diferente daquele que se encontra na palavra do Senhor, que foi implantado pelo Espírito em nossa mente e coração. Paulo havia alertado aos Colossenses no verso 8, para que não se deixassem enganar por ninguém. Agora, ele iria lhes dizer o modo como poderia ser feito este engano, a saber, por meio de filosofias e sutilezas vãs, baseadas na tradição dos homens, isto é, naquilo que era originado no próprio homem sem lhes ter sido revelado por Deus, e também, segundo os rudimentos do mundo, isto é, segundo as coisas que são terrenas e não celestiais, espirituais e divinas, que podem ser achadas somente em Cristo, e que ele revelou aos seus apóstolos. A única e boa tradição que a Igreja deve seguir é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a saber, a Bíblia. É somente em Jesus que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, verso 9. Portanto é nele e somente nele que os crentes podem ser também achados plenos, porque Jesus é a cabeça de todo principado e potestade, verso 10. Fora dele não há verdadeira autoridade espiritual. Realmente é uma grande demonstração de falta de sabedoria abandonar nossa firmeza de fé em Cristo, seu ensino, e o dos profetas e apóstolos para nosso aperfeiçoamento espiritual, para dar crédito a outras doutrinas, que são apresentadas como se fossem o Evangelho, mas que na verdade não concordam com a doutrina de Cristo, porque afinal quem mais tem o poder de circuncidar nosso coração, despojando-nos do velho homem pela identificação com sua morte, quem mais teria o poder de nos batizar na sua própria morte e ressurreição, de maneira que pudéssemos ser livrados do que recebemos de Adão e receber uma nova vida, que nos tornou novas criaturas para Deus?
Quem mais ressuscitou dentre os mortos para que pudesse nos dar acesso a esta nova vida? Além disso, quem mais tem o poder para perdoar todos os nossos pecados para que possamos ser vivificados da nossa morte espiritual, por causa da nossa união com aquele que nos vivificou? Ninguém além de Cristo poderia ter realizado todas estas coisas, e nos livrar da maldição da lei, que era uma dívida infinita que estava registrada em nossa conta pessoal por causa do pecado. Dívida esta que jamais poderíamos quitar com a nossa própria justiça e bondade. Somente Cristo poderia remover esta dívida, porque a pagou completamente até o último centavo e nada deixou para que fosse pago por nós. Ele removeu a dívida e não as suas ordenanças, isto é, os seus mandamentos que deram causa a esta dívida, porque pelo fato de não cumpri-los perfeitamente nos tornamos grandes devedores de Deus. Daí a sentença de morte da lei, que era contra nós. O crente não é mais um endividado em relação a Deus, porque Jesus pagou completamente a sua dívida. Era esta dívida que dava aos principados e potestades malignos a condição de nos trazer, antes da nossa conversão, debaixo do seu domínio, porque estávamos sem Deus no mundo, por sermos seus inimigos, por causa dos nossos pecados. Todavia, desde que Cristo pagou nossa dívida, os principados e potestades foram despojados por ele do domínio que tinham sobre nós, de maneira que o trabalho deles ficou publicamente revelado quando Cristo morreu na cruz. A conclusão lógica diante destas grandes verdades do Evangelho é que os colossenses não deveriam permitir que fossem julgados quanto à genuinidade da sua fé e do seu progresso espiritual, através do ensino dos judaizantes, que afirmavam a necessidade de se guardar a lei cerimonial de Moisés para a salvação, cujas práticas consistiam em comidas e bebidas, bem como o cerimonialismo previsto na lei para os dias de festa da lua nova e do sábado, que eram apenas figuras, alegorias, ilustrações daquelas coisas que se cumpriram em Cristo. Assim, eles não deveriam deixar-se persuadir, até mesmo pelas coisas que se acham registradas na palavra de Deus, mas que deveriam ser cumpridas somente no período do Velho Testamento, até que Jesus viesse e inaugurasse a nova aliança, que revogaria as prescrições cerimoniais e civis da lei. A antiga aliança, baseada na lei, se tornou antiquada, obsoleta e foi removida, conforme o ensino do Novo Testamento, especialmente da carta aos Hebreus. Ainda que algum israelita desejasse continuar praticando as ordenanças cerimoniais e civis da lei, jamais deveriam se iludir que a salvação e progresso espiritual seriam devidos meramente ao cumprimento de tais práticas cerimoniais e civis, porque não há salvação que não seja somente pelo poder da graça, mediante a fé em Cristo. Então, os que praticassem tais coisas jamais poderiam afirmar que é por meio delas que se obtém a salvação e que se amadurece espiritualmente. Por outro lado, Paulo também alertou aos Colossenses nos versos 18 e 19, quanto ao perigo de se deixarem persuadir por aqueles que não se apoiavam na palavra de Deus, mas numa aparente humildade e piedade para impressionarem a outros, e que afirmavam experiências sobrenaturais de visões recebidas de anjos, ou que afirmavam terem visto em sua própria imaginação, não tendo nada disto provindo da cabeça, isto é de Cristo, aquele somente no qual é possível que a igreja cresça o verdadeiro crescimento que procede de Deus. Além disso, é comum que eles neguem que Cristo seja o único mediador entre Deus e os homens, e assim o negam como sendo a cabeça da igreja, e afirmam suas visões e imaginações inventadas, como sendo o único caminho para a salvação. O grande argumento de Paulo para dar aos Colossenses uma base de um julgamento seguro para saber se o ensino procede ou não de Deus, foi apresentado nos versos 20 a 23, pois ali ele disse que a vida espiritual invisível do céu não pode ser alimentada por práticas terrenas, como por exemplo, a do ascetismo, não toques, não proves, não manuseis. Porque a santificação do espírito não pode ser promovida por práticas de abstinências carnais. O que a carne gera é carne. Nada do que é gerado pela carne pode ser espiritual. Somente o que é gerado pelo Espírito Santo é verdadeiramente espiritual. Desta forma, se o crente morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, como poderá ser aperfeiçoado por meio das coisas e práticas que são deste mundo? Ainda que haja, conforme o próprio apóstolo admitiu nesta seção da epístola, alguma aparência de sabedoria de um culto voluntário em tais práticas ascéticas, não é a humildade evangélica, porque não foi produzida pela cruz, pois o que permanece no comando nestas práticas é a própria vontade do homem e não aquilo que é da vontade de Deus. Por exemplo, alguém, pelo estoicismo, pode ter aprendido a controlar suas emoções e apresentar uma aparência de paz, mas certamente esta não é a paz sobrenatural de Cristo, que deve ser buscada por nós, Hebreus 12:14, e que opera em nosso coração, sendo ali um árbitro se estamos de fato permanecendo em Jesus, pois ser de Jesus, convertido a Ele, é uma coisa, mas permanecer nele e ter a testificação disso na paz que sentimos em toda e qualquer circunstância é uma outra coisa, que deve ser buscada pela fé e aprendida nas situações reais da nossa vida.
As práticas terrenas para se obter paz têm, ao contrário disso, sua origem no ego e não no Espírito Santo, pois ainda que haja severidade com o corpo, isto não santifica, porque o pecado não reside no corpo físico, mas em toda a natureza terrena do homem. Então, tais práticas não têm qualquer poder para vencerem os desejos e paixões da carne, que podem ser sublimados por elas, mas não removidos, pois este poder é exclusivo do Espírito Santo, quando andamos nele.